Opa, e aí, vamos lá. Hoje, nessa aula, eu quero falar com você sobre levantes. Olha só, a gente tem dois tipos de levantes. Tem o levante que você pode colocar nos dentes anteriores e tem o levante que a gente pode colocar nos dentes posteriores. Então, para ficar didático, eu vou tentar organizar de uma tal maneira que a gente fale primeiro dos posteriores e depois dos anteriores. Tá legal? Então, vamos lá. Olha só. Então, o assunto é levantes, ou também chamados batentes, ok? Batentes. Aí veja só, para que servem os levantes, ou para que servem esses batentes? Então vamos pensar na função deles, Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os posteriores, como eu disse, para ficar didático. Posteriores. Ok? Qual é a primeira função de um levante posterior? Ou a função que hoje em dia nós estamos mais acostumados? Para facilitar a colagem do aparelho inferior. Opa, faltou um N aqui. Para facilitar a colagem do aparelho inferior. Bom, outra função desse levante seria para facilitar também os movimentos anteroposteriores. E inclusive esses batentes, esses levantes, eles são muito divulgados hoje em dia justamente por conta da ortodontia autoligável. Então, na ortodontia autoligável, nós utilizamos os levantes posteriores para facilitar os movimentos, principalmente os movimentos sagitais. Ô Hélio, mas por que você facilita os movimentos sagitais utilizando levantes? Veja só, eu preciso, por exemplo, utilizar um elástico de classe 2 e eu vou fazer um movimento antero-posterior dos dentes. Se eles estiverem engrenados, esse movimento é mais difícil. Se eu tiver desocluído os dentes, o movimento é mais fácil. Então, as duas funções que a gente acabou de ver é a colagem do aparelho inferior e para facilitar os movimentos sagitais. Uma outra função dos levantes, que é muito pouco divulgada, mas eu vou justificar isso para vocês, é a intrusão. Credo, mas eu posso fazer um levante para intruir dentes? Sim, você pode fazer um levante para intruir dentes posteriores. Mas quais dentes posteriores ou quando eu vou fazer um negócio como esse? Por exemplo, no caso da mordida aberta, a letra é linda, né? No caso da mordida aberta, ou no caso da correção da curva de Spee. Então, olha que negócio interessante, essa história da mordida aberta, fazer a intrusão com levantes. Ué, mas como é que você faz um negócio desse? Veja só, se você colocar um levante posterior, um batente posterior, invadindo o espaço funcional livre, significa que esse levante posterior ele tem que ter uma espessura maior do que 3 milímetros. À medida que você faz ele maior e maior e maior, esse levante está funcionando como um bite block. O bite block sempre foi, a gente aprendeu lá no nosso curso de pós-graduação, de especialização, que o bite block é um aparelho, é um encapsulado de acrílico que a gente utiliza nos pacientes que têm mordida aberta, que estão em crescimento. E o bite block, para que ele serve? Ele restringe o crescimento vertical, tanto superior quanto inferior, ele não deixa os dentes erupcionarem, os molares, os dentes posteriores, e automaticamente os dentes anteriores vão fechando a mordida. É um aparelho muito usado, o bite block, para os casos de mordida aberta. Mas quando a gente faz um bite block bem alto, acima de 4 milímetros, até 8 pode ser feito, o paciente fica com a boca bem aberta. Quando a gente faz esse bite block acima de 4 milímetros, a força muscular do nosso paciente acaba fazendo o seguinte, a força muscular intrui os molares. E isso pode ser interessante para nós, dos pacientes com mordida aberta.
E aí você pode estar pensando agora assim, Hélio, mas peraí, eu não estou entendendo mais nada, porque você está falando aqui de batentes feitos com resina na oclusal dos dentes. E aí você está falando de bite block. O princípio é o mesmo. Nós vamos utilizar um batente com resina composta ou com ionômero de vidro na oclusal dos nossos dentes, colado como se fosse simplesmente um levante para poder facilitar a colagem do aparelho. Só que como a gente vai colocar um levante um pouco maior, a gente vai começar a perceber a intrusão dos molares. Percebendo a intrusão dos molares, com certeza absoluta vai fechar a mordida. Agora olha que interessante. Para a correção da curva de Spee, o que acontece quando eu utilizo o batente para corrigir a curva de Spee? Em alguns casos, a curva de Spee tem uma configuração onde os incisivos inferiores estão extruídos, os prés estão intruídos e o segundo molar está extruído. Então, se eu coloco um levante no segundo molar com uma espessura maior, esse segundo molar ele vai intruir e aí a gente consegue retificar a curva de Spee. Agora, no caso da mordida aberta, em algumas situações, a gente tem que colocar esse levante no primeiro e no segundo molar. Claro que no segundo molar ele vai ter uma espessura mais ou menos de uns 3 a 4 milímetros e no primeiro molar um pouquinho maior. Não precisa medir isso, tá bom? O importante é deixar contato oclusal nos 4 batentes que você vai fazer. Beleza? Então, fechou. Para que serve o levante? Ele tem a função de facilitar a colagem do aparelho. O paciente tem mordida profunda, você não consegue colar o aparelho inferior. Ele tem a função de facilitar os movimentos sagitais, porque quando a gente desengrena os dentes, o movimento fica mais fácil. E ele tem a função, se você colocar ele grandão, ele tem a função de fechar a mordida ou até de corrigir a curva de Spee. Ah, muito bom. Então vamos continuar. Continuando, olha só, o nosso levante posterior. Vamos desvendar todo esse levante posterior, tudo que é relacionado com ele. E aí eu te faço uma pergunta interessante aqui. Qual é o melhor paciente para você utilizar o levante nos dentes posteriores? Porque existe uma polêmica. Às vezes a gente fala assim, olha, onde eu faço o levante? No dente anterior ou no dente posterior? Então veja só, o melhor paciente para você utilizar o levante posterior é no paciente meso, no paciente idólico. No paciente meso-idólico, por que é bom a gente utilizar o levante posterior? Me diz uma coisa, no paciente idólico, normalmente ele tem um crescimento vertical, normalmente ele tem uma mordida aberta. Se você utilizar um levante posterior e acontecer uma intrusão desses dentes posteriores, é bom para nós? Sim, é muito bom para nós, porque o paciente tem um crescimento vertical. Só que lembra que esse paciente idólico, se você tiver a intenção de utilizar essa função de intrusão dos molares, você precisa colocar um levante bem alto, acima de 4 milímetros, justamente porque esse paciente idólico tem a musculatura muito flácida e aí a musculatura não vai ter o poder de intruir os molares. Mas vamos lá. Então o melhor paciente para colocar o levante posterior é o dólico e o meso. O paciente meso, tanto faz. Você pode colocar ele posterior e você pode colocar anterior, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, ó. E qual é, essa pergunta é muito frequente, e qual é o melhor local para se colocar o levante no posterior? É no primeiro molar? Ou é no segundo molar? Ou nos pré-molares? Então vamos lá. O melhor local são nos segundos molares superiores. Hélio, mas e aí, eu posso colocar no primeiro molar? Poder colocar, você pode colocar. Só que se caso o seu paciente
tiver uma força muscular um pouquinho exagerada, ou você, de repente, exagerou um pouquinho no levante, vai acontecer a intrusão do primeiro molar. E isso, na maioria das vezes, não é bom para nós. Então, se você colocar no segundo molar, se caso acontecer essa intrusão, tudo bem, não tem problema algum. Porque o segundo molar, se simplesmente no final do tratamento você tirar o bracte, o tubo desse dente, e deixar ele buscar contato sozinho, ele não atrapalha a sua oclusão. Se o primeiro molar estiver muito bem engrenado e todos os outros dentes muito bem engrenados, o segundo molar ele busca o contato dele, porque essa intrusão vai ser leve. Ao passo que se você colocar no primeiro molar, depois você vai ter que engrenar o primeiro molar, tirar o levante, usar um elástico de intercuspidação, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, o melhor local é no segundo molar, para colocar o levante posterior. E qual é o segundo molar? No inferior ou no superior? Eu prefiro no superior, porque não tem saliva. Então eu gosto de colocar o meu levante posterior no segundo molar superior. O campo fica mais seco. Qual é também, Hélio, o material que você usa? Qual é o melhor material? Qual o material ideal para usar no levante? Ideal. Por que eu estou falando de material agora? Você já deve ter visto. Alguns colegas fazem um levante com resina composta, outros fazem com ionômero resinoso, outros fazem só com ionômero. Mas qual é mesmo o melhor material para se fazer o levante posterior? Veja, nós poderíamos fazer esse levante posterior com resina composta. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Quando você faz com resina composta, a resina composta é até mais fácil de remover, por incrível que possa parecer. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar agora. Eu vou demonstrar como é que eu faço nesse manequim o levante posterior com resina composta. E você vai perceber que é fácil de fazer e é fácil de remover. Então vamos lá, agora a gente vai fazer o batente posterior com resina composta. O primeiro passo é fazer o condicionamento ácido. E o nosso condicionamento ácido precisa ser feito apenas ao redor do dente. Então o condicionamento vai ser feito nas pontas de cúspides e nas cristas marginais. A gente não vai condicionar além disso. Nunca condicione o sulco principal. Se condicionar o sulco principal, vai acontecer de depois você não conseguir remover a resina. Então é isso aí. Depois a gente lava, seca e vamos passar o adesivo exatamente naquela região onde a gente condicionou. Depois que nós passamos o adesivo, aí a gente parte então para a polimerização. Depois que nós polimerizamos, eu vou pegar uma resina composta, uma boa porção de resina composta, e vou fazer novamente uma bolinha com essa resina. Eu arredondo, faço uma bolinha mesmo com a resina composta, coloco ali na oclusal do dente e eu vou acomodar com o meu dedão. Com o meu dedo eu vou amassando essa bolinha para que ela vire um platô, para que ela vire uma pista. Depois eu faço a polimerização. Veja como é que vai ficar o nosso levante. Observe, muito importante agora, observe que fica uma beiradinha de resina na face palatina e fica também uma beiradinha de resina na face vestibular. Hélio, mas para que serve essa beiradinha de resina? Essa beiradinha de resina vai servir para você remover esse levante. Esse levante você vai remover da maneira mais simples possível. Você vai simplesmente pegar um alicate de remoção de bracte e vai apertar exatamente na junção daquela beiradinha que você viu com o dente. E assim você consegue tirar a resina completamente. Na minha opinião, é a maneira mais fácil e simples de fazer um levante posterior.
Qual é o defeito, qual é o inconveniente dessa resina composta? Ela é feita de um material, ela é um material mais rígido, mais duro, então ela gera mais desconforto para o paciente. Nós podemos fazer também esse levante posterior com ionômero de vidro. Ionômero resinoso. A gente pode fazer com ionômero resinoso. Opa, faltou um O aqui. O ionômero resinoso é um ionômero que tem resina na composição dele. Então, o que a gente mais conhece é esse que eu vou te apresentar também nesse vídeo. Dá uma olhada, eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer o levante posterior com ionômero resinoso. Então, nós vamos fazer a confecção do levante posterior agora com ionômero resinoso. Normalmente eu uso essa marca. É o Resilience. E esse ionômero resinoso, fotopolimerizável, ele tem uma coloração diferente. Claro que a gente vai fazer condicionamento ácido, passar o adesivo e depois a gente vai colocar esse ionômero. Veja que ele tem uma consistência legal. Você vai colocar, ele tem uma cor muito bacana também para facilitar a remoção. Claro que a remoção depois tem que ser feita com uma ponta diamantada. Aqui eu estou fazendo o formato que eu desejo. Eu estou acomodando o meu ionômero do formato que eu preciso. Como eu disse antes, eu gosto que os levantes posteriores fiquem na oclusal toda do dente, parecendo um platô, parecendo uma pista com resina. Simplesmente vou polimerizar e o meu levante está pronto. Show de bola, entendeu? E eu posso também fazer o meu levante posterior só com ionômero mesmo, aquele ionômero que você utiliza para cimentar bandas, sem problema algum. Mas agora, para eu fazer esse levante com ionômero de vidro convencional, eu tenho que utilizar esse ionômero com uma consistência um pouco diferente, mas é possível fazer. Qual é a vantagem de fazer com esse ionômero de vidro convencional? Você não precisa fazer condicionamento ácido, você só precisa secar o dente e você vai ter muita facilidade para remover, nem tanto quanto eu te mostrei no caso da resina composta, quando a gente utiliza aquele alicate. Mas o ionômero de vidro você consegue cortar ele com mais tranquilidade, com uma broca diamantada, e o paciente vai sentir muito conforto, porque ele é um material mais macio na hora de morder. E eu queria que você percebesse que mesmo o ionômero sendo um material fácil de remover, a gente tem que ficar passando ali uma broca diamantada, que nem sempre é confortável para nós e nem para o paciente. Aqui do outro lado eu tenho o ionômero resinoso e a gente percebe sim que ele é um pouco mais duro do que o ionômero convencional. Quando você passa a broca dá para sentir isso, mas os dois a gente tem uma certa dificuldade na remoção com essas brocas, com essas pontas diamantadas. Pessoal, e agora, qual que é o melhor formato desse levante posterior? Ué, mas que formato que é esse? Tem formatos diferentes. Por exemplo, nós poderíamos fazer um levante somente na ponta de uma cúspide. Você deve já ter visto isso em algum livro, um levante posterior na ponta de uma cúspide. A filosofia dos aparelhos autoligáveis utiliza muito esses levantes na ponta de cúspide. Eu vou comentar agora há pouco sobre isso. E nós poderíamos também fazer esse levante na oclusal inteira dos dentes. Bom, agora presta muita atenção num detalhe aqui importante. Eu vou desenhar um molar, vejam só, estou desenhando aqui um molar, aqui é a face mesial dele, aqui é a face distal. E aqui eu estou desenhando o molar
inferior. Agora perceba que se eu coloco um levante ou um batente na ponta da cúspide, quando o meu paciente fizer um movimento de lateralidade, eu tenho esse batente dentro de um sulco de um molar inferior. O que vai acontecer quando ele faz um movimento de lateralidade? Eu vou fazer movimentos excêntricos no meu molar. E isso para esse dente não é bom. Porque o que acontece? Nós temos a guia do canino justamente para que não aconteça movimentos laterais nos dentes posteriores. Os dentes posteriores eles foram feitos para receber movimentos no sentido ocluso cervical. Os molares não foram feitos para sentir movimento ou para receber movimento lateral, ok? Então eu não concordo muito, eu não acho muito legal e não sei se isso faz sentido para você, eu não gosto muito desses levantes na ponta da cúspide do molar. Ah, professor, mas então qual levante que você gosta? Que tipo de levante? Qual é o formato que você gosta? Eu gosto desse formato aqui, ó. Vou desenhar um outro molarzinho. Meu desenho é horroroso, mas tá valendo. Vamos lá. Olha só. Eu prefiro um levante feito com esse formato, como se fosse uma pista. Eu quero muito que a ponta de cúspide desse dente inferior toque nessa pista, nesse levante liso, e esse dente inferior, a cúspide desse dente inferior, quando tocar nesse levante, não vai provocar nenhum movimento lateral nesses molares. Ele vai simplesmente deslizar sobre essa pista. Então, se for para escolher o levante posterior lá no nosso segundo molar superior, que agora a gente já decidiu que o melhor local é no segundo molar superior. Ao invés de você colocar um levante assim na ponta da cúspide, coloque um levante como se fosse uma pista. E eu sei que às vezes nesse momento você deve pensar assim, ué, mas tirar um levante da pontinha da cúspide é muito mais fácil, porque eu vou com uma broquinha, a ponta da cúspide é lisa, eu vou com uma broquinha e eu consigo tirar. Mas você viu na demonstração que eu fiz, quando eu coloquei o levante com resina no molar, e eu te mostrei que a gente pode pegar com um alicate nesse levante, simplesmente apertar o alicate, ele solta, desde que você não tenha feito o condicionamento ácido no sulco do dente. A partir do momento que você consegue tirar com o alicate, dessa maneira aqui, além de você ter o benefício de não provocar movimentos excêntricos no molar, você ainda tem o benefício de conseguir remover esse levante aqui praticamente sem passar broca no dente. Tá legal? Então esse hoje é o levante da minha preferência. Tudo bem? Continuando. Ainda falando dos levantes posteriores. Certo? Ah, professor, você falou um negócio da altura. Ó, eu falei da altura do levante, da espessura do levante. Então, só para deixar bem claro, eu posso fazer espessura, eu posso fazer um levante de 0,5 a 1 milímetro, que tem a função de quê? Simplesmente desocluir os dentes. Ele tem a função de permitir que você colhe o aparelho inferior e permitir que você faça movimentos antero-posteriores, movimentos sagitais, com seus elásticos, por exemplo. Esse levante de 0,5 a 1 milímetro é muito confortável para o nosso paciente. Já o levante, que a gente vai fazer às vezes de 3 a 4 milímetros ou mais, ele vai servir para intrusão, ele é um levante um pouco desconfortável para o nosso paciente. Mas ele tem a função de promover aquela intrusão que eu comentei. E eu sei que muitos colegas perguntam assim, Hélio, qual é o tempo que o meu paciente vai ter que usar o levante? O seu paciente vai ter que usar o levante até você corrigir a maloclusão.
te dar um exemplo da curva de Spee. Vamos lá. Eu comentei que, em alguns casos, nós temos, por exemplo, o segundo molar extruído, os pré-molares e o primeiro molar. Eles ficam um pouco intruídos. Essa é a característica de uma curva de Spee em excesso. Ok? Então, a curva de Spee, ela tem essa configuração. Onde eu vou colocar o levante aqui? Eu vou colocar aqui no meu segundo molar. Qual a função desse levante? Esse levante tem a função de intruir esse segundo molar para ajudar na correção da curva de Spee e, ao mesmo tempo, permitir que eu cole o aparelho inferior. Quando é que eu vou tirar esse levante daqui? Quando essa curva de Spee estiver completa. Ô Hélio, mas eu colei o levante posterior só para poder colar o aparelho. Tudo bem. À medida que você for trabalhando, você vai perceber o seguinte. O seu primeiro molar, ele começa a ocluir superior com o inferior. Se o seu primeiro molar estiver encostando um no outro e você ainda tiver com o seu levante no segundo molar, mas o seu paciente não toca os bractes inferiores mais, você já pode tirar o levante posterior. Se você tiver, por exemplo, com o seu levante posterior e está ali corrigindo uma classe 2, por exemplo, com elásticos, se você está corrigindo essa classe 2, usou o seu elástico durante, 6 meses, manipulou em relação cêntrica, o paciente não tem mais uma classe 2, pode tirar o levante. Então, assim, a partir do momento que você corrigiu a sua maloclusão, tire o levante, porque é interessante que você oclua depois, no final, todos os dentes. Então, vamos lá. Ah, que massa! Esse aqui eu gosto muito. Agora eu quero falar com você sobre os levantes ou batentes anteriores. Bom, novamente, para que serve, qual é a função do levante anterior? Em primeiro lugar, ele tem a mesma função do levante posterior, que é auxiliar na colagem do aparelho. Ele tem a função de auxiliar na colagem do aparelho. Qual aparelho? Inferior, porque às vezes o paciente tem uma mordida tão profunda que não dá para colar o aparelho inferior. Então você pode colocar um levante anterior. Só que daqui a pouco eu vou falar qual paciente que você vai usar esse levante. Outro detalhe importante, você pode às vezes querer colar esse levante nos dentes anteriores para promover ou para provocar a extrusão posterior. Se você quer extrusão de dentes posteriores, e qual paciente você quer extrusão de dente posterior normalmente? Você quer no paciente braquifacial. Porque no dólico facial nós não queremos. E aí a gente entra no assunto de qual é o melhor paciente para se usar o levante anterior. Paciente para isso. Bom, o melhor paciente para isso, o melhor paciente para se usar o levante nos dentes anteriores é o braque. É o braque facial. Ah, mas eu posso usar no meso também? Sim, você pode usar no meso também. Tudo vai depender do que você quer. O braque facial é fácil de entender, porque o braque normalmente ele não mostra os incisivos, é um paciente que tem o terço inferior da face reduzido. Então, se nós colocarmos o levante anterior nesse paciente braque, a gente vai deixar com que os dentes posteriores extruam. Só que eu vou te dar um conselho, não conta para ninguém, é um conselho de amigo. Olha só, quando você coloca esse levante no paciente braque, quando você coloca esse levante aqui nos incisivos, a força muscular desse paciente é tão grande que ele vai intruir os incisivos superiores. E para esse paciente braque que não mostra esses dentes, isso não é bom. Então o que você teria que fazer?
Para evitar essa intrusão dos incisivos no braque, você tem que colar o aparelho desse paciente braquifacial um pouco mais cervical. Aumenta o X dos dentes anteriores. Então, se você está acostumado a colocar ali um X de 4,5 ou 5 no central, coloca 6, que você vai conseguir uma pequena extrusão dos incisivos e depois, claro, quando você colocar o seu batente, vai acontecer uma pequena intrusão desses incisivos. Show de bola? Agora, esse paciente braque, eu sei que eu tenho que colocar o levante anterior nele porque eu quero a extrusão dos dentes posteriores. Só que no meso, eu posso escolher. O meso tanto faz eu colocar nos dentes anteriores, quanto colocar nos dentes posteriores. Vai depender do quê? Vai depender do que eu desejo para esse paciente mesofacial. Será que esse paciente mesofacial, depois do diagnóstico, é mais interessante que eu coloque para ele, por exemplo, um levante posterior, sabendo que vai acontecer um pouquinho de intrusão posterior? Será que para esse paciente meso é melhor que eu coloque os batentes nos anteriores, justamente para talvez promover um pouquinho de intrusão do incisivo e extrusão do posterior? Você sabe que, fazendo até uma brincadeira, a gente poderia pensar assim: será que esse paciente meso ele tem uma característica ou tendência a braque? Aí é melhor eu colocar o batente anterior. Será que o meu paciente meso ele tem uma característica ou tendência a dólico? Aí seria interessante eu colocar o batente posterior. Show de bola? Então vamos lá. Continuando. De novo, qual é o melhor material? Qual o melhor material para se fazer os batentes anteriores? Eu sei que você conhece, por exemplo, os batentes anteriores, o Bite Turbo, de metal. E os batentes anteriores de metal, aliás, todos, né? Tanto de metal quanto de resina, eles sempre têm vantagens e desvantagens. Aliás, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Então veja só, nós temos aqui. Qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem de colocar um batente de metal? Bom, eu consideraria vantagem a remoção. Eu acho que esse batente de metal, nós temos o Bite Turbo, nós temos o Stop Guia da Morelli, nós temos várias marcas. Eu acho que a remoção desse batente de metal é muito simples. Eu tenho um vídeo que eu gravei que eu falo sobre a remoção desse batente de metal. Dá uma olhadinha no vídeo aqui, daqui a pouco eu volto. Você precisa colocar a ponta do alicate em guarde na base do seu batente anterior. Quando você coloca a ponta desse alicate em guarde na base do batente anterior, você tem que inclinar um pouquinho esse alicate. O alicate você não pode simplesmente segurar o batente e tentar torcer esse batente, porque você vai gerar uma força muito grande no incisivo do seu paciente. Você precisa colocar a pontinha do seu alicate na base do batente e você vai simplesmente apertar esse alicate rapidamente. Você vai perceber que esse batente ele vai simplesmente clivar, ele vai descolar muito facilmente da face palatina do incisivo. Então, você viu? É muito simples de remover. Agora veja só, se você tiver que instalar o nosso batente de metal, eu considero como negativo a instalação. A instalação de um batente de metal, ele é um pouco mais complicada, apesar de parecer simples. Por que é complicada? Você vem e coloca um levante, um batente de metal no incisivo em uma altura. Aí depois você precisa colocar do outro incisivo na mesma altura. Hélio, mas eu posso pedir para o paciente morder, eu vou ajustando. Não é simples assim não. Na prática a coisa não funciona assim. E sempre fica um resquício para você poder ajustar. Para quê? Para o paciente poder ocluir com conforto em cima dos dois incisivos.
Primeiro que não tem conforto, por ser de metal não existe conforto nesse batente. E segundo, se você precisar desgastar um pouquinho para criar esse ajuste, você não consegue. Até pode tentar desgastar, mas o batente de metal solta com a vibração da broca. Tá legal? Então eu prefiro, como eu acabei de falar, os batentes com resina. Só que qual é a vantagem desse batente com resina? A vantagem seria a instalação. Por que eu acho fácil instalar o batente com resina? Porque eu consigo fazer o ajuste da altura dos dois batentes dos incisivos. Então eu coloco um carbono, peço para o paciente ocluir, e aí eu vou ajustar os dois batentes para criar conforto para esse paciente. Mas qual é a desvantagem? Aqui eu estou falando da desvantagem. A desvantagem seria na hora da remoção. Mas agora, nesse vídeo, eu quero demonstrar para você a instalação do batente com resina e será que a remoção é mesmo difícil? Dá uma olhada no vídeo que eu vou te ensinar como é que você instala e como é que você remove um batente anterior com resina. Tá legal? Bom, agora eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz então o levante no incisivo. Segue aquele protocolo de condicionamento ácido, passo o adesivo e polimerizo o adesivo, é importante. A gente pode pegar uma pequena porção de resina, não uma tão pequena, mas uma bolinha de resina. Veja que eu estou transformando mesmo em uma bolinha de resina. E ali eu coloco no incisivo central e agora eu vou acomodar só os bordos dessa resina. Eu estou empurrando com o microbrush os bordos dessa resina de encontro ao dente e ali eu vou modelando o meu levante. Importante, você não pode utilizar uma resina muito pegajosa, ela tem que ter uma certa consistência. Depois que eu coloquei do formato que eu quero, eu vou polimerizar. E aqui eu tenho o meu levante do incisivo completamente pronto. Agora eu vou fazer o outro, coloco um carbono e ajusto com uma broca com uma ponta diamantada. Bom, então como é que a gente vai fazer agora a remoção dos levantes anteriores feitos com resina? Porque às vezes a gente pode pensar que é muito difícil, por pensar até que tem que desgastar o levante inteiro. Mas veja que eu peguei uma broca ponta de lápis, uma ponta diamantada ponta de lápis, e eu estou fazendo apenas uma canaleta nesse sentido, na mesial e na distal dessa resina, do levante. Quando eu faço essa canaleta na mesial e na distal, eu fragilizo essa resina. É melhor que eu faça uma canaleta profunda e agora eu pego com o meu alicate de cortar amarrilho, utilize um alicate já mais velhinho, para não estragar o seu alicate, eu aperto. Simplesmente quando eu aperto, o levante ele sai completamente. E isso pode ser feito também no levante dos caninos. Você viu? Agora ficou fácil instalar e remover esse batente anterior. Nós só temos um problema. O Hélio, será que eu posso colocar esse batente em todos os pacientes? Não, você não pode. Inclusive, claro, nós falamos ali que o ideal é o paciente BRAC, mas e o paciente? Tudo bem, se ele for BRAC, mas ele sofreu um traumatismo incisivo, você pode colocar um batente como esse? De maneira alguma. Se de repente esse paciente já tem uma reabsorção, ou às vezes ele nem tem um incisivo, porque pode ser que perdeu o incisivo, aí você não vai poder usar os seus batentes anteriores. E aí, Hélio, onde que eu vou colocar então? Você poderia colocar nos caninos. E agora eu vou usar uma folha um pouquinho maior, porque eu quero conversar sobre essa história dos levantes nos caninos. Então vamos lá. Os levantes nos caninos, tá? Show de bola. Quando eu devo fazer o levante no meu canino?
O melhor momento para se fazer um levante no canino é quando eu tenho uma meia classe 2. Lógico, eu só estou decidindo fazer esses levantes que nós consideramos anteriores, porque o canino ainda é dente anterior. Nós só consideramos fazer esse levante nos caninos porque o incisivo desse paciente não permitia. Ou você está com medo desse incisivo ter algum problema, você está achando que tem a raiz curta, você está achando que o paciente já sofreu um trauma. Como é que eu vou achar que o paciente sofreu um trauma, Wélio? Você vai achar que o paciente sofreu um trauma quando você viu uma trinca no incisivo, um dente com uma cor diferente, quando você viu, por exemplo, uma restauração de resina em um ângulo desse incisivo. Não abuse de dentes que foram traumatizados, você pode correr muito risco de reabsorção. Pouco tempo eu recebi uma pergunta, o aluno falou assim, Wélio, mas a reabsorção é só na hora, no período que o paciente sofreu o trauma, 6 meses depois eu posso trabalhar nesse dente como um dente normal. Calma, vai devagar, não corra risco, tá bom? É melhor trabalhar com segurança. Então, a maneira mais fácil de fazer esse levante no canino, e eu só escolhi justamente porque eu não quero fazer no incisivo e não quero fazer no dente posterior, é quando eu tenho uma meia classe 2. E agora eu vou te mostrar nesse vídeo por que quando eu faço numa meia classe 2 é mais fácil. Perceba que quando eu fiz o levante nos caninos em um paciente com uma meia classe 2, ele ocluiu exatamente em cima do levante. Fica perfeito. Só que eu também posso ter a necessidade de fazer o levante em uma classe 2 completa. Se eu tenho uma classe 2 completa, eu tenho o meu canino inferior ocluindo atrás do canino superior. Se eu tenho o meu canino inferior ocluindo atrás do canino superior, se eu fizer esse levante, essa cúspide inferior não vai tocar no levante. Então eu tenho que ter um jogo de cintura, que eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo agora, como é que a gente confecciona esse levante no canino quando o meu paciente tem uma classe 2. Agora eu vou confeccionar para você ver aqui o levante no canino. Só que eu estou simulando que esse levante vai ser um levante para um paciente que tem uma relação de classe 2. Perceba que eu fiz a mesma coisa do levante do central, eu fiz aquela bolinha. Eu estou acomodando essa bolinha contra a superfície palatina do canino. Veja que eu estou comprimindo as bordas daquela bolinha. O microbrush está seco, ele não precisa ser umedecido. E esse levante agora está no meio do dente. Esse levante no meio do dente é muito bom para o paciente que está de meia classe 2. Só que o paciente com classe 2 completa eu tenho que inclinar. Veja que eu estou inclinando o levante um pouquinho para distal. Quando eu inclino esse levante um pouquinho para distal, polimerizo, esse levante ele vai ficar numa posição que o meu paciente de classe 2 toque, vai ser possível que ele toque o canino inferior no levante. Viu como é interessante? A gente desviou o levante para distal do canino. Aí às vezes você pode até pensar assim, Hélio, mas está inventando muita moda, por que eu tenho que ficar fazendo isso no canino? Claro que tem essa situação do incisivo que às vezes a gente não pôde colocar o levante, mas perceba que o canino é um dente poderoso, é um dente que tem uma raiz grande, ele suporta muito mais essa força oclusal do que os incisivos. Então eu me sinto muito mais seguro de fazer um levante num canino do que num incisivo. Agora olha que interessante, de repente você pode ter também um paciente, aqui nós falamos do meia classe 2, que é o mais fácil de fazer o levante no canino, aqui nós falamos de uma classe 2 completa, que você tem que desviar o levante para distal, e aqui eu quero falar agora de um paciente classe 1. Qual é a posição do canino inferior de um paciente classe 1? O canino inferior do classe 1, ele está ocluindo entre o canino superior e o lateral. Então, se eu fizer um levante no canino superior, essa cúspide inferior não vai tocar nesse levante. Qual é a ideia que você tem para fazer esse levante no canino?
e que a gente consiga ocluir o canino inferior em cima do levante. E eu sei que agora você vai falar assim, ó, Hélio, puxa vida, eu fiz no canino desviando o levante para distal, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer no canino desviando o levante para mesial. Então dá uma olhada nesse videozinho que eu vou te mostrar agora. Do outro lado, eu vou fazer um levante, só que agora eu estou simulando um paciente que está de classe 1, onde o canino inferior, a cúspide do canino inferior está tocando entre o lateral e o canino superior. Perceba que eu faço o mesmo procedimento. Eu coloco aquela bolinha de resina ali na palatina do canino, eu vou acomodar os bordos daquela bolinha, fiz o levante exatamente no meio do dente. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu microbrush e vou inclinar o meu levante para mesial. Quando eu inclino esse levante para mesial, eu polimerizo. Significa que esse levante agora ele ficou entre o lateral e o canino superior, que é o ponto onde a cúspide do canino inferior vai tocar. Viu que interessante? E você deve agora estar pensando assim, pois é, mas o Hélio fez esse levante no canino, mas ele não está pensando vou até escrever de vermelho aqui, ó, remoção. A remoção desse levante vai ser punk. Por que vai ser punk? Porque o levante ele tem um volume de resina bom e esse levante foi colado em toda a palatina do canino. É fácil remover? É fácil remover. Nós vamos fazer 2 canaletas, uma broca ponta de lápis diamantada e a gente vai pegar o alicate de corte de amarrilho e apertar nessas 2 canaletas. Numa grande maioria das vezes, esse levante sai com muita facilidade. Bom, mas então é isso, olha só. Esse raciocínio é exatamente o que eu uso aqui dentro do meu consultório para fazer os levantes, tanto posteriores quanto anteriores dos meus pacientes. E mais importante, essa aula de hoje é um conteúdo exclusivo que eu estou disponibilizando aqui só para você, que está dentro do nosso grupo Orthoflix. E todo começo de mês agora eu vou fazer uma aula dessa maneira, ou então não dessa maneira, mas uma aula novinha em folha para você que está aqui me acompanhando. Show de bola? Forte abraço, a gente vai se falando.